Olá! É quase um truque de mágica, né? Como é que artistas e engenheiros, por séculos, conseguiram criar mundos inteiros, com profundidade, tridimensionais, em superfícies que são, bom, totalmente planas? Então, é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, a história fascinante e visual da perspectiva. A grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa: como é possível que uma tela, que é plana, se transforme numa janela para o mundo que parece ter profundidade, distância, que parece real? Esse é o quebra-cabeça que a gente vai montar junto. E olha, por muito tempo, a resposta para esse quebra-cabeça tem sido uma mistura incrível de arte e ciência: a perspectiva. Ela funciona como uma ponte entre a criatividade e a matemática, uma ferramenta que permite aos artistas organizar o espaço e contar histórias de um jeito, nossa, super convincente. Mas, afinal, o que é perspectiva? A palavra vem lá do latim perspicere, que quer dizer, literalmente, ver através. E é isso mesmo. É um sistema geométrico que permite criar a ilusão de realidade. É como se a gente estivesse, de fato, olhando através de uma janela para o mundo. Só que essa técnica não surgiu do nada, né? Vamos começar nossa viagem explorando como é que as civilizações antigas tentaram representar a profundidade. Isso muito antes de qualquer regra ser formalizada. Essa imagem aqui mostra a revolução visual na prática. Dá uma olhada na imagem da esquerda, da arte medieval. O espaço é totalmente chapado, percebe? O tamanho do rei é ditado pela importância dele, não pela distância. Agora olha para a direita, na arte renascentista. A diferença é, uau, é gritante. De repente, o espaço ganha uma profundidade real, as figuras lá no fundo são menores e as linhas do chão e do teto correm todas para um único ponto no horizonte. A ilusão fica completa. E como eram essas primeiras tentativas, então? Bom, no Egito Antigo, a escala era de hierarquia. O faraó era sempre o maior de todos, não importava onde ele estivesse na cena. Os gregos, eles até buscaram naturalismo, quase chegaram lá, mas não conseguiram criar um sistema que funcionasse sempre. E na Idade Média, os artistas usavam umas linhas diagonais para dar uma sugestão de espaço, mas era tudo na intuição, sem a precisão matemática de um ponto de fuga único. Isso tudo nos leva ao momento chave da nossa história. Vamos direto para a Renascença, a época em que a matemática e a arte deram as mãos para finalmente resolver o grande quebra-cabeça da perspectiva. Mas essa descoberta não foi um único momento de eureka, não. Foi uma construção, um conhecimento que foi se acumulando. Pensa só. Lá pelo ano 1000, o cientista Alhazen já descrevia como a luz entra no nosso olho. 300 anos depois, o pintor Giotto já usava umas técnicas intuitivas de geometria para criar uma sensação de profundidade bem mais convincente. Mas o grande pulo do gato veio lá por 1415, com Filippo Brunelleschi, que demonstrou a matemática por trás de tudo. E 20 anos depois, Leon Battista Alberti foi lá e botou tudo no papel, codificando as regras no seu famoso tratado Della Pittura. Tá, mas como é que o Brunelleschi fez isso? Foi um processo quase científico. Primeiro, ele ficou lá observando com muita atenção os prédios de Florença. Depois, partiu para a experimentação, com um dispositivo que ele mesmo criou, usando um espelho e um painel pintado, bem engenhoso. E aí, finalmente, veio a grande sacada. Ele conseguiu provar, com matemática, que todas as linhas paralelas que se afastam da gente parecem convergir para um único ponto, lá na linha do horizonte. A importância disso tudo é perfeitamente resumida por ninguém menos que Leonardo da Vinci. Ele escreveu que a perspectiva é o guia, o portal de entrada para a arte. O ponto aqui é que a perspectiva se tornou a base da arte renascentista, um fundamento teórico que era tipo indispensável para a prática da pintura e do desenho. Mas a história não para na arte de jeito nenhum. Os mesmos princípios foram adaptados e se tornaram ferramentas essenciais em áreas técnicas como a engenharia e arquitetura. Vamos avançar um pouco e ver como isso aconteceu. Basicamente, existem duas grandes famílias de perspectiva. De um lado, a gente tem a perspectiva cônica, aquela que imita a visão humana, sabe? Onde as linhas paralelas parecem se encontrar num ponto de fuga. Ela é ideal para cenas artísticas bem realistas. Do outro lado, tem a perspectiva paralela. Aqui, as linhas paralelas continuam paralelas porque o observador está, teoricamente, no infinito. É o sistema perfeito para desenhos técnicos. E dentro da perspectiva paralela, ainda tem variações. A isométrica, que ficou super famosa em jogos como SimCity, mantém os eixos em ângulos iguais de 120 graus. Já a perspectiva cavaleira mantém uma face em escala real, o que ajuda muito na hora de desenhar círculos, por exemplo.
E tem a militar, ou voo de pássaro, que nos dá aquela visão de cima, um nome que vem do seu uso histórico, para criar mapas para estratégias militares. Ok, depois de séculos dominando as regras, o que os artistas fizeram? Começaram a quebrá-las, claro. Vamos ver agora como a subversão da perspectiva abriu caminhos totalmente novos para a arte moderna. Paul Cézanne foi um dos primeiros a chutar o balde da tradição. Em vez de um ponto de vista fixo, ele pintava objetos como se estivesse vendo eles de vários ângulos ao mesmo tempo. Ele estava, na verdade, desconstruindo a perspectiva para capturar algo mais profundo, a experiência de como nossos olhos se movem e percebem um objeto, e não só aquele instante congelado no tempo. Depois, Giorgio de Chirico foi ainda mais longe. Ele usou a perspectiva de um jeito distorcido, não para buscar o realismo, mas para criar um efeito psicológico. As sombras alongadas dele, os pontos de fuga que não fazem sentido, tudo isso cria uma atmosfera de sonho, meio inquietante, que abriu o caminho para o surrealismo. E claro, não dá para falar de quebrar as regras sem mencionar M.C. Escher. Ele é um mestre da subversão. Escher usou a própria lógica da perspectiva contra ela mesma, para criar mundos que parecem convincentes, mas são fisicamente impossíveis. Ele mostra que as regras também podem ser usadas para criar paradoxos fascinantes. E essa evolução nunca parou. Em 68, a perspectiva curvilínea foi codificada para a gente conseguir desenhar em superfícies curvas, tipo lente-olho de peixe. Nos anos 90, as perspectivas animadas revolucionaram os games 3D que a gente conhece hoje. Em 97, a perspectiva quadridimensional colocou a variável do tempo na equação, imaginando um observador em movimento. E hoje, a perspectiva holográfica quer libertar as imagens totalmente do plano 2D. O que nos leva a esta pergunta final, para a gente pensar um pouco, à medida que a tecnologia da realidade virtual, a holografia, redefine a nossa própria realidade, como isso vai mudar a maneira como a gente vê e representa o mundo? A história da perspectiva é, no fundo, a história de como aprendemos a ver. E esse próximo capítulo, bom, ele está apenas começando.